Olá, meu querido, minha querida. Tem uma linda canção de Beto Guedes, Sol de Primavera, que começa assim: quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou, juntos outra vez. É nessa expressão que eu quero começar esse culto hoje. Junto outras vezes nesse mês de setembro, mês de aniversário da igreja. Eu queria que nós entoássemos hinos de adoração ao Senhor, cânticos de alegria. Esse Senhor tem sido gracioso, misericordioso, e nesse mês de setembro, mês de primavera, mês em que no hemisfério sul aqui brilha o sol de uma maneira espetacular, em que as flores aparecem no campo. Que nesse momento, você junto comigo, com a minha família, nós juntos, adoremos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Vamos louvar? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas
Queridos, a palavra de Deus traz de uma maneira muito clara, incisiva, explícita, repetitiva, a promessa de que o Senhor Jesus voltará para estabelecer com poder o seu reino numa expressão muito maior do que só o reino espiritual que ele veio trazer e estabelecer por ocasião da primeira vinda. A Bíblia fala de um reino físico que o Senhor Jesus vai estabelecer. Veja, no momento em que ele é assunto aos céus, está lá no livro de Atos, capítulo 1, os apóstolos estão lá olhando para cima, admirados, impactados, assistindo aquela cena e, de repente, dois anjos vestidos de branco aparecem e dizem: por que vocês estão aí olhando para o céu? Note, eu entendo que a recriminação não seja no olhar para cima, mas eu acredito que talvez a maneira como eles estavam olhando talvez seja mais ou menos como o sonho acabou, tudo aquilo que a gente teve, viveu, foi embora, é o fim. E nesse momento a promessa é dada, na realidade ratificada, a exemplo daquilo que está lá em Zacarias e daquilo que o próprio Senhor Jesus prometeu. Do mesmo modo como vocês viram ele subir, ele vai voltar. Ou seja, nós estamos falando de uma promessa lançada no Velho Testamento. Aliás, o Velho Testamento fala mais da segunda vinda de Jesus do que da primeira. Ratificada pelo próprio Jesus, basta você ler o sermão profético que está lá em Mateus 24, 25, e depois repetida pelos apóstolos. Ou seja, se a promessa de Deus e realidade é a mesma coisa, estamos diante de um fato central de nossa esperança. Jesus vai voltar. A volta de Jesus é tão certa como foi a sua primeira vinda. As profecias bíblicas sobre o nascimento, morte, ressurreição e ascensão de Jesus se cumpriram literalmente no tempo determinado por Deus. Pelo que eu posso confiar que Jesus voltará pessoalmente, fisicamente, literalmente. Jesus voltará visivelmente, Jesus voltará repentinamente, Jesus voltará gloriosamente. Entendam, a segunda vinda de Cristo é o ponto culminante das grandes doutrinas das Escrituras. É a consumação, é a vitória de Cristo e da Igreja. Notem, esta é a verdade essencial. Não é uma verdade lateral, superficial, mas é a própria essência da fé cristã. Pelo que eu gostaria de lhes falar disso hoje, da volta de Jesus. Bem, existem muitos textos que abordam esse tema, pelo que eu poderia, por exemplo, ir diretamente à própria palavra de Jesus em Mateus 24, 25, ao livro das Revelações, Apocalipse, ou qualquer outro, mas no caso eu queria lhes falar em um dos textos mais ricos sobre o tema. Isto à luz de anotações do livro de 2 Pedro, do Hernandes Dias Lopes. Por isso eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse na segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 18, capítulo inteiro. 2 Pedro, capítulo 3, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que eu acho muito oportuna, muito clara. E eu queria que você acompanhasse comigo e permanecesse com a sua Bíblia aberta para a conferência. Diz assim a palavra do Senhor. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e do meio da água. E também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído.
Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dEle. Lembre que a paciência do Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas deles há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso, portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais, para não caírem na sua própria secura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra fale ao nosso coração. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade, Pai. E que esse momento seja um momento ímpar em nossas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Bem, de início a palavra de Pedro me tranquiliza no sentido de que não preciso me preocupar por não lhes trazer novidade. Um sermão inédito, que definitivamente não é e não existe. Tanto que Pedro, ao escrever essa carta, não teve a intenção de escrever uma novidade. Já no verso 1, aponta: meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, ou seja, nesta e na primeira, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é que ele não vai falar coisa nova. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que ele vai apenas repetir algo que esses crentes, tal como vocês, já sabem. Pedro lança mão de um recurso pedagógico, recurso da repetição. Isso para incutir na mente das pessoas as mesmas verdades essenciais e básicas que ele já havia firmado na primeira carta e que agora estava repetindo. E que verdade é essa? É a verdade da segunda vinda de Cristo. Deste modo, vamos procurar olhar para o texto lido para tirar algumas lições, trazer-lhes algumas perguntas e, com certeza, nos alegrarmos com as respostas. A primeira lição que podemos tirar é a de ver a centralidade da Escritura, a centralidade da Palavra de Deus. Note o verso 2. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. O que Pedro está querendo dizer aqui? O que Pedro está nos ensinando aqui é o seguinte: não fomos nós, os apóstolos, que criamos essa doutrina. Esta verdade não é nova.
A verdade que eu vou focar aqui é uma verdade que já foi proclamada lá atrás pelos profetas. Essa verdade foi reafirmada pelo próprio Senhor Jesus. E essa é a mesma verdade que os profetas ensinaram e que Jesus ensinou, que os apóstolos também estão ensinando. O que Pedro está querendo nos ensinar com isso? Ele está querendo nos ensinar a unidade das Escrituras, a consistência da Bíblia, da Escritura. Vejam, não há contradição naquilo que os profetas falaram e o que Jesus falou, que é a mesma verdade que os apóstolos estão ensinando. É um absurdo quando alguns teólogos, pensadores, pregadores de uma linha mais liberal tentam em vão jogar o Velho Testamento contra o Novo Testamento e vice-versa. Ou quando tentam dizer que o que os profetas falaram é diferente daquilo que Jesus falou, ou por vezes tentam jogar um apóstolo contra outro por ser eles como se tivessem um conflito, oposições de ideias. Notem, Pedro, antes de tratar do assunto, é como se dissesse: eu vou tratar desse assunto à luz da Escritura, à luz da palavra, à luz da revelação de Deus. Percebem? Segunda lição que podemos tirar do texto é a observação de que a igreja, enquanto proclamadora da palavra de Deus, recebeu e receberá ataque de falsos mestres. Veja o verso 3, preste atenção. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês. Se vocês perceberem, os falsos mestres estavam atacando a igreja, assim como fazem hoje. Tempo difícil de hostilidade à fé do ponto de vista político e um período em que a fé cristã estava sendo atacada de forma sutil e às vezes declarada por esses falsos mestres que às vezes se infiltram até na igreja. E aqui chamo a atenção para alguns pontos. Em primeiro lugar, qual o tempo em que surgirão esses falsos mestres? Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias, é assim que está escrito. O que são os últimos dias? Alguns defendem que esses últimos dias são apenas aqueles dias que antecederão imediatamente a segunda vinda de Cristo. Mas não é isso que Pedro está dizendo. Últimos dias representam todo o período que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus veio e ressuscitou, aí então inicia os últimos dias. É claro que os últimos dias caminham para uma consumação, e na medida em que este tempo caminha para uma consumação, as evidências dos falsos mestres atacando a igreja aceleram a ponto de a segunda vinda de Cristo ser precedida de um período chamado de apostasia. E é por isso que quando Jesus Cristo vai falar sobre seu sermão profético, que o primeiro sinal que evidencia a volta de Jesus é a questão do engano dos falsos mestres. Percebem? Em segundo lugar, vejam que Pedro vai falar do estilo de vida desses falsos mestres. Olha a parte B do verso 3. Nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês. O que podemos notar é uma coisa interessantíssima. Um falso mestre, ele não tem apenas o ensino errado, ele tem a vida errada, ele não apenas tem uma teologia ruim, ele tem uma ética ruim, seus valores são demoníacos. Por quê? Porque, na verdade, queridos, a teologia ou a doutrina ou o ensino é que determina a vida. A teologia é mãe da ética. Quando uma pessoa ensina uma verdade de forma distorcida, misturando mentira na verdade, tirando o texto de contexto como pretexto, ela não pode ter uma vida santa, porque a vida decorre da doutrina. Como diz o pastor Hernandes, a teologia é a mãe da ética. De tal forma que se o ensino está errado, a vida necessariamente também vai estar errada. E no caso diz o texto que estes são dominados por suas próprias paixões. Se você perceber, nós vamos agora notar um fato. Qual é o ensino deles?
O que é que esses zombadores, esses escarnecedores estavam fazendo? Olha o que era o conteúdo do ensino deles a respeito da volta de Jesus. O que eles diziam? Dá uma olhada no verso 4. Ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Qual é a essência do falso ensino desses falsos mestres? Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Esse negócio de esperança cristã é bobagem. Falar da segunda vinda, falar do fim do mundo, falar da consumação dos séculos, falar de juízo final, falar que Jesus vai voltar para julgar o mundo, isso é espantar as pessoas, isso é intimidar as pessoas, isso é criar um fantasma na mente das pessoas, isso é bobagem, isso não vai acontecer. Os falsos mestres negam a doutrina base da fé cristã e, no caso, prestem atenção que para negar essa verdade, eles vão utilizar um argumento falso. Qual que é esse argumento falso? Confira no verso 4, os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. É como se esses falsos mestres falassem, olha, não vai ter segunda vinda, não vai ter juízo. Não há intervenção de Deus na história, porque a história é nossa mestre. Olha para a história, olha para o retrovisor, olha para o passado. Vejam se houve algum momento em que Deus manifestou-se com juízo na história. Se Deus não se manifestou com juízo na história no passado, jamais vai se manifestar com juízo no futuro. Acontece que esse argumento é falso. Este argumento não tem base na própria história. Em terceiro lugar, vejam que Pedro nos aponta o deliberado esquecimento dos falsos mestres. Confira o versos 5 e 6. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Prestem atenção, que o problema dos falsos mestres não é esquecimento por falta de memória. O problema de esquecimento deles é intencional, é deliberado, é de propósito. Eles não querem lembrar. Prestem muita atenção, queridos. Quando alguém escuta a palavra de Deus, ele só tem duas opções. Ou ele obedece, ou ele cria uma nova teologia para justificar seus atos. Ora, como eles estavam vivendo dominados por suas próprias paixões, e eles não queriam acertar a vida com Deus, então quando Deus falava em juízo, eles negavam, diziam, esse negócio não existe. Então eles torceram as Escrituras, eles negaram a Escritura, eles negligenciaram o que os profetas ensinaram, negligenciaram o que Jesus ensinou, o que os apóstolos estavam ensinando, negavam todas as evidências porque queriam viver segundo as suas paixões. E falar em juízo era uma coisa perturbadora para eles, porque a vida deles estava toda errada. Existe uma constatação. Hoje nós vemos a mesmíssima coisa. Quando uma pessoa não quer olhar o seu erro, quando uma pessoa não quer mudar, quando ela quer continuar no erro, o que ela faz? Ela torce as Escrituras, ela nega a Escritura, ela diz que a Bíblia não é confiável, ela lança mão de interpretação, ela cria uma nova teologia para tentar justificar o seu próprio erro. Perceberam? A terceira lição que o texto nos traz é quanto à destruição do mundo. Não se choque. Acalma o teu coração. Pedro trabalha a questão da criação do mundo no verso 5. Ele diz que este mundo foi julgado, verso 6, e agora, com base no julgamento, ele olha para o futuro. Isso a partir do verso 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Então, estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Vejam, o que Pedro está trabalhando aqui é a necessidade de restabelecer a autoridade das Escrituras.
Isto por uma razão bem simples. Você não pode ensinar verdades bíblicas, doutrina, sem que primeiro as pessoas acreditem na Bíblia. Veja, não faz sentido o pregador pregar qualquer coisa se aqueles que estão ouvindo não creem, não acreditam. E qual o argumento de Pedro? Que Deus criou o universo pela palavra. Que Deus julgou o mundo no dilúvio pela palavra. E que Deus vai destruir novamente esse mundo não com água, mas com fogo pela palavra. Que Deus age pela palavra. Pedro está nos trazendo a necessidade de nós nos agarrarmos à palavra, pois se nós abandonarmos a palavra, tudo mais fica relativo. É isso que os falsos mestres estão fazendo, relativizando a palavra de Deus. É interessante que 3 vezes Pedro repete a mesma cena. Primeiro no verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Em segundo, agora, verso 10. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Em terceiro lugar, agora no verso 12. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. Percebe que ninguém como Pedro, em toda a Escritura, é mais explícito, é mais claro, é mais eloquente acerca do que vai acontecer com toda a estrutura do mundo quando Jesus voltar. Se você perguntar, mas qual o propósito? A resposta está clara, pelo que, preste atenção novamente no verso 7. Para a destruição dos que não querem saber de Deus. Vejam que quando Pedro fala em destruição aqui, não pensem que Pedro está falando de aniquilamento. Não pensem que os homens maus, aqueles que não querem saber de Deus, vão virar cinzas e deixar de existir. Não! Ele está dizendo que a ruína deles será total, que não haverá escape para eles. Esta é a cena retratada em Apocalipse capítulo 6, verso 12 a 17. Naquele grande dia, os homens poderosos, os reis, os grandes deste mundo, os endinheirados deste mundo, os sábios deste mundo, os pequenos, os grandes, todos, sem distinção, vão estar desamparados. Pelo que Pedro aponta, parece que o universo está desabando, o teto está caindo e tudo que é sólido começa a balançar e os homens vão tentar fugir. Não da morte, mas da presença de Deus, por causa da ira daquele Rei da Glória que vem para julgar os homens que não deram ouvido e fizeram inimigos de Deus. Esta é a figura aqui, um Deus que volta e julga. Agora observem, a partir do verso 8, Pedro vai dar uma guinada no assunto. Agora ele vai começar a falar de nós, ele vai começar a falar dos crentes. Agora ele vai falar algumas verdades que devem ser guardadas no nosso coração. Preste atenção. A primeira verdade que Pedro fala é sobre o tempo na perspectiva de Deus. Olha o verso 8. Meus queridos, não esqueçam isto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que Pedro estava querendo dizer é, acalma o coração, aquieta a sua alma. Deus está fora do tempo, Deus é Senhor do tempo, Deus está além do tempo, Deus age no tempo, mas é eterno. Por isso, não tente entender Deus na mesma perspectiva humana, não vai dar certo. A segunda verdade que Pedro vai nos falar é quanto ao propósito dessa aparente demora de Deus. Olhe no verso 9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Sabe por que Jesus está demorando aparentemente a voltar? É porque esse Deus não é apenas eterno. Esse Deus é misericordioso. Cada dia que passa
E Deus é dado a você, a mim, mais uma chance de arrependimento e de voltar para Ele. Entenda, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Agora vejam, prestem atenção, não confundam, Pedro não está ensinando aqui universalismo, porque no verso 7 já diz que o fogo estava sendo guardado para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Então ele não estava falando de todos, estava falando daqueles que não deram ouvidos a Jesus, daqueles que não querem saber de Deus, dizendo eles vão perecer mesmo. Quer dizer que ele está falando de forma clara que Deus tem um povo escolhido desde a eternidade, e enquanto cada um daqueles que foi escolhido na eternidade não ouvir a voz de Deus, ou seja, enquanto esse número dos escolhidos de Deus não estiver completo, Jesus vai parecer tardar em vir. Isso porque ele não quer que nenhum se perca. Preste atenção, o verso diz que ele tem paciência para com quem? Para conosco, está falando do povo da aliança. Ele pode estar falando com você agora. Aleluia por isso. É isso a demora de Cristo. Aparente demora. A terceira verdade que Pedro vai falar é acerca da forma como Jesus virá. Preste atenção no verso 10, na primeira parte. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. O que é que Pedro quer dizer com isso? Vejam que tanto Pedro como Paulo e até mesmo o próprio Senhor Jesus usam essa mesma metáfora. Agora pensem comigo, um ladrão nunca manda um telegrama, um recadinho no WhatsApp dizendo tal dia, tal hora eu vou visitar a sua casa. Fique preparado porque eu vou chegar. Ladrão chega de surpresa sem ninguém esperar. O que Pedro está querendo nos dizer é que a segunda vinda de Jesus não será num dia óbvio. Ele vai pegar as pessoas de surpresa. Por isso, marcar data é tolice, pois vai ser como um ladrão, num dia inesperado. Não dá para predizer. Jesus diz que vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas se casam, compram, vendem, e olha que não há nenhum pecado nisso. O problema está em viver normalmente sem levar Deus em conta, pois aí é que está o perigo. Jesus vai voltar num dia comum, a trombeta vai soar e pegará muita gente de surpresa. A quarta verdade que Pedro vai falar é sobre o efeito dessa segunda vinda de Cristo. Preste no verso 10 mesmo, na segunda parte. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado, a terra e tudo que existe nela vão sumir. Vejam, o que Pedro nos aponta é que não só a terra será atingida, mas tudo que há no universo. É tremendo isso. A quarta verdade que Pedro vai falar é quanto à consumação de todas as coisas. Veja, nesse ponto, Pedro, como um pregador, vai começar a fazer algumas aplicações. A primeira coisa que ele deixa claro é que precisamos estar preparados. Vejam o verso 11. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. O que Pedro quer dizer é que não dá para você viver dizendo eu creio que Jesus vai voltar e viver despercebidamente. Isso é incoerência. Ora, se você crê nas Escrituras e que assim sendo todos serão submetidos ao juízo de Jesus e que Ele vem como ladrão, de surpresa, você tem que viver uma vida diferente. A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Em segundo lugar, Pedro nos aponta que devemos aguardar a segunda vinda de Cristo com expectativa. Veja o verso 12, parte A. Esperem a vinda do dia de Deus. Amados, o que Pedro está dizendo é que vocês deveriam viver todos os dias, olhando para aquele grande dia como que esperando. É hoje, é hoje. O grande problema é que se pararmos para perceber, notaremos que nós bem poucos falamos sobre esse assunto.
Nós estamos tão encantados com a nossa vida aqui, com as nossas conquistas, com nossos tesouros, com nossas obras, com os nossos prazeres, com os nossos sonhos, com os nossos títulos, que nós não estamos esperando Jesus voltar. Parece que nossa esperança se limita apenas à nossa vida aqui. Paulo nos aponta de forma clara em 1 Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso é muito sério. Na realidade, nossa esperança deve estar na gloriosa volta do Senhor Jesus. Aleluia! Em terceiro lugar, Pedro vai um pouco além de esperar. Ele diz que nós devemos apressar o dia do Senhor. Olhem o verso 12. E façam o possível para que ele venha. Como que é esse negócio? Será que eu posso adiantar o relógio? Como é que eu posso apressar a vinda do Senhor Jesus? Como é que a igreja pode apressar a vinda do Senhor Jesus? Como é que faz isso? Será que nós podemos intervir nesse projeto? Como é que eu posso fazer o possível para que Jesus volte logo? Nós só podemos entender e interpretar essa parte da Escritura como o que o Senhor Jesus disse e ensinou lá no sermão profético, lá em Mateus 24. Mateus 24, 14 diz assim: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então, virá o fim. Em Marcos 13, 10, Jesus diz: pois antes de chegar o fim, o evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Entendam, enquanto o último escolhido de Deus não vier à salvação, Jesus não virá. Queridos, Jesus comprou todos e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, pelo que podemos adiantar o relógio de Deus na medida em que pregamos o evangelho. Isso que eu estou fazendo aqui agora é um ato de apressar a volta de Cristo. E não só esse. A palavra do Senhor diz: pregai a toda criatura, se necessário for. Como dizem, use palavras. Agora, é muito importante, observem. Note, o fato de que Jesus não voltará enquanto os seus não forem atingidos pela pregação do Evangelho, não pode dar a falsa impressão de que isso ainda vai demorar, porque isso não é verdade. Pois convenhamos, hoje, com o avanço dos meios de comunicação, internet, a palavra se propaga de forma surpreendente. E dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas podem ser impactadas por essa pregação, por exemplo, que estou falando. Vocês lembram daquilo que aconteceu em Nínive? Jonas anunciou a palavra em apenas um dia, numa cidade que levava 3 dias para percorrer, e todos se converteram. Vai me dizer que foi pela eloquência de Jonas? Não, definitivamente não. Foi pelo poder de Deus, pelo que, se Ele quiser que todos o ouçam agora, Ele pode fazê-lo. Por isso, não brinque com o tempo. A porta fecha e você fica para trás. Isso é sério, gente. Em quarto lugar, diz Pedro, precisamos aguardar a promessa da consumação. Diz assim o verso 13, ó. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Porém, Deus prometeu, e nós, Pedro está contrastando a perdição daqueles que rejeitam o perdão de Cristo com a esperança daqueles que recebem o perdão vindo por Cristo. Aqueles que são de Jesus vão habitar em novos céus e nova terra. Entenda, nós não estamos caminhando para o caos, mas para um novo alvorecer, esperança da glória em Deus, de Deus, com o Senhor. Depois disso, Pedro vai trazer as últimas orientações à igreja, trazendo mais algumas aplicações. Confira a primeira orientação, está no verso 14. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Por isso, ou seja, por essa razão, ou seja, diante de tudo aquilo que falei até agora e esperando, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele.
Querido, fazer o possível não é ficar de braços cruzados esperando a vida acontecer, não. Mas é você se esforçar, é você entrar na luta, você empregar todo o seu esforço, toda a energia, todo o seu tempo, todo o seu coração, empenhar-se nisso. Sabe por quê? Para serem achados por Ele em paz, sem mácula, sem mancha, sem culpa. Ou seja, não gaste suas energias naquilo que não vale a pena. Não destrua o seu futuro com o pecado. Não viva de forma torta, pense nisso, em viver em paz, em viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, confira a segunda orientação que está no verso 15 e 16, presta atenção. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes da Escritura Sagrada. E assim, eles causam a sua própria destruição. Queridos, vejam que o cânon não estava completo ainda, mas Pedro já naquela época considerava as cartas de Paulo como canônicas, como palavra de Deus, como escritura, com o mesmo valor do Velho Testamento. E o que é a falsa doutrina? O que são esses falsos mestres? São ignorantes, são aqueles que deturpam as Escrituras, que torcem as Escrituras, que ensinam de maneira errada, que usam texto fora de contexto, que armam pretexto para justificar teologias que não têm fundamento, que eu tanto tenho denunciado. Agora percebam que Pedro deixa bem claro aqui que aqueles que torcem as Escrituras serão destruídos, estão cavando a própria sepultura. Em outras palavras, Pedro está falando, vamos ficar firme na palavra, gente. Não vamos deixar que novos ensinos, que novidades tomem conta de nossa mente, do nosso coração, nos desvie. Confira a terceira orientação no verso 17. Mas você, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem na sua posição segura. Vejam, o Pedro nos mostra um pastor agora cuidadoso, que já preveniu, já repetiu, tomou a falar, escrever, mas ainda insiste, tome cuidado. É incrível que tem gente que não leva a sério aquilo que falamos da parte de Deus, depois fica chorando aí pelos cantos. O que Pedro está falando é o seguinte, tome cuidado, escutem, abram a mente, o coração para as palavras do Senhor. Por fim, Pedro dá uma instrução de como proceder para vencer esses dias maus. Porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja, você cresce no conhecimento e na graça e no conhecimento. O que Pedro está dizendo é que não basta apenas crescer no conhecimento, não basta saber apenas intelectualmente, apenas teoricamente. Há muitas pessoas que sabem disso, mas não põem em prática, não vivem, são ateus práticos. Entendam, cristianismo não é apenas uma porção de dogmas, de doutrinas que você decora, pois a palavra de Deus precisa virar carne, precisa virar sangue, precisa te impregnar de tal maneira que vira atitude de vida, cresça na graça e no conhecimento. E encerrando a carta, Pedro declara, glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Jesus é o centro dessa carta. Assim como Jesus é o centro da Escritura, Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro do céu, Jesus é o centro da eternidade, Jesus é o centro de todas as coisas. Por isso, eu termino com a declaração de Paulo em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu vou concluir. Há uma só verdade, Jesus vai voltar.
Nem eu, nem você sabemos o dia e a hora. Por isso você, que crê nessa verdade, que crê nas palavras da Bíblia, precisamos viver de forma consistente com essa verdade, proclamando que é por Ele, para Ele, toda a glória eternamente. Amados, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, que o Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Isso é real, isso é fato, é assim que vai acontecer. Não precisamos temer nossa morte ou a volta de Cristo. Precisamos sim é viver como se isso fosse acontecer hoje, como se isso fosse acontecer agora. Por isso entenda uma coisa, quem não sabe quanto tempo tem sempre muito pouco tempo. Se você ainda não fez isso, hoje é dia de você, nesse momento, cair de joelhos diante de Jesus e aceitar aquele perdão que lhe foi concedido na cruz, sabendo que não somos condenados pelos pecados que cometemos, mas sim pelo perdão que rejeitamos. Vamos orar? Pai, proclamamos a verdade, confessamos a primeira vinda de Jesus em carne, reconhecemos que Ele morreu por nossos pecados, proclamamos a sua ressurreição e aguardamos com santa expectativa a volta do nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, que virá em glória e esplendor. Maranata, vem, Senhor Jesus! É o que pedimos e esperamos. Pelo que, ajuda-nos a apressar a sua volta. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém? Oi, boa noite. A paz. Vamos ler aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Amém. Amém. Querido Deus e amado Pai, entramos na sua presença, Deus, para te agradecer, Senhor. Oh Deus, obrigada. Entra em cada lar, Deus, agora, Pai, com a sua bondade, o seu amor e o seu cuidado, Senhor. Cuida de nós, Pai. Essa semana que nós entramos também, pedimos a sua sabedoria, direção, Pai. A sua graça sobre cada família que está nos assistindo agora, Pai. Em nome de Jesus, guia-nos, Senhor, na sua santidade, Pai. E também, Senhor, quero agradecer, Pai, porque esse ano é mais um ano de aniversário da nossa igreja, Senhor. Obrigada, Pai, por ter sido bênção na nossa vida, os nossos irmãos, Senhor. Ó, Senhor, abençoa, Pai, em nome de Jesus, que logo podemos estarmos todos reunidos na Tua graça, Senhor, na Sua casa, te adorando e bendizendo o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais um culto. Eu espero que as canções, eu espero que a palavra, as orações tenham falado ao teu coração. Esse mês de setembro, um mês em que no hemisfério sul aqui nós entramos na primavera, mês de aniversário da igreja, eu espero que a tua vida floresça. Eu desejo que você sinta esse sol de primavera, sabe? Que a gente possa brotar o perdão no nosso coração, que a gente plante isso outra vez. Continue orando por nossas autoridades, continue orando pelo nosso país, ou continue orando pela nossa descendência, pela nossa família. Que aonde você for colocar a planta dos seus pés, você seja reconhecido como filho do Deus Altíssimo. Continue a proclamar de uma forma clara, transparente, de um Jesus que veio em carne, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou e vive está do lado do nosso Deus e virá para resgatar a sua igreja e nós estaremos com ele. Isso é lindo demais. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje
e para todo sempre. Amém. Fique em paz. Deus te abençoe.